Olá, curiosos! Eu sou o Reverso. Você é uma pessoa que gosta de assuntos fascinantes, polêmicos, bizarros e radicais? Então siga comigo nesta viagem. Como falei antes, o povo sumério foi um povo de grandes feitos na sua época, feitos esses que são reverenciados até os dias de hoje. O povo sumério foi um povo muito respeitado em seus tempos e até hoje pela comunidade astronômica e outras. Mas você sabia que tudo isso foi obtido dos deuses vindos de Nibiru? Segundo a mitologia descreve, por volta de uns 450 mil anos atrás, os seres do planeta Nibiru, os Anunnaki, perceberam que suas vidas corriam um sério risco e vieram para a Terra em busca de ouro para sua sobrevivência. Desta forma, chegando o momento, aterrissaram durante o período da Segunda Era Glacial, encontrando um terço do mundo coberto de gelo. Por esta razão, os colonos Anunnaki procuraram se dirigir-se para uma região mais quente, a qual seria mais adiante o Oriente Médio. Nesse lugar, no que seria a Mesopotâmia futuramente, encontraram um clima cálido, bem temperado e com bastante água, além de encontrar um petróleo para utilizar como combustível. Foi nesta região que, originariamente, passaram a procurar ouro, mergulhando nas águas maravilhosas do Golfo Pérsico. Durante a prospecção e extração, os Anunnaki fundaram na região da costa setentrional do Golfo Pérsico a sua primeira cidade, Eridu, que quer dizer em sumério casa construída na distância. Pouco a pouco, novas cidades passaram a ser fundadas, num padrão que delinearia um corredor de aterrissagem visível para os astronautas que chegavam do espaço. Os textos parecem indicar que os Anunnaki deixaram objetos orbitando a Terra, como intermediários entre as naves vindas de Nibiru e as colônias da Terra. O deus chamado de Enki, nas velhas lendas sumérias, parece ter sido o líder da missão, havendo mantido a sede do seu poder na cidade de Eridu. Tudo indica que o seu mandado sobre a Terra teve curta duração, pois parece que não conseguiu ouro suficiente nas águas do Golfo. Desta forma, seu pai, Anu, o trocou por outro líder chamado Enlil, seu meio-irmão. Assim, após a primeira viagem, Enki foi obrigado a ceder o poder para Enlil. Como a medida de vida dos Anunnaki era de 28 mil anos, a Terra já iniciava a sua saída da Era Glacial. As grandes massas de gelo se derretiam rapidamente, aumentando o volume dos oceanos, passando a inundar os antigos centros de atividade Anunnaki. Os colonos foram obrigados gradualmente a modificar seus locais de residência, passando a habitar a região central da Mesopotâmia. Temporariamente, Enlil veio habitar a cidade de Larsa, enquanto que a nova capital, Nippur, começava a ser construída. Após 21.600 anos de obra, Nippur tornou-se um importante centro de atividade de comando, desde a qual podia ordenar-se as viagens de transporte para Nibiru. Após o terrível fracasso de Enki na procura de ouro no oceano, Enlil passou a procurá-la em terra, acabando numa região de incrível beleza longe da Mesopotâmia. De acordo com alguns especialistas, esse luxuriante lugar provavelmente seria a região do atual Moçambique na África. E aqui, desesperados em relação ao clima, os Anunnaki se esgotaram terrivelmente com as condições de trabalho, produzindo-se uma situação de insatisfação geral. A dificuldade enfrentada chegou às condições realmente críticas, a ponto de que quando Enlil visitou as minas, teve que conter um motim de enormes proporções narrado nos textos religiosos como a rebelião dos anjos. De acordo com a tradição dos textos sumérios, os Anunnaki se rebelaram violentamente, proclamando uma guerra interna. Mas determinado, Enlil não se comoveu, sendo que os amotinados encontraram apoio em Enki, seu rival, e em Anu, seu pai. Frente a essa situação, Enki sugeriu, junto com a deusa da medicina Ninhursag, que se criasse um servo, na linguagem deles, um Lulu.
isto é, um trabalhador primitivo para aliviar o terrível trabalho dos deuses. Aceita a proposta, foram combinados genes de aves, bois, leões e diversos animais da terra com um ser, a qual pareceria estar numa condição evolutiva acima dos demais, um homem macaco, isto é, um hominídeo. Mas os experimentos foram uma decepção total para os cientistas Anunnaki, até que finalmente conseguiram criar o ser humano ideal, mistura do material genético do homem macaco com o Anunnaki, a qual deram o nome de Adama ou Adapa, que significa terrão ou pedaço de barro. Em função disso, após mostrar a todos o resultado satisfatório do experimento, a deusa Ninhursag modificou seu nome para Ninti, que quer dizer Senhora que dá a vida. O Lulu feito pelos Anunnaki era muito similar a eles, bem ao contrário dos ancestrais mais próximos. De acordo com o texto sumério, o mesmo descreve o híbrido como a sua pele é como a de um deus. Ao que parece, os primeiros Lulus, seres humanos, eram estéreis, sendo reproduzidos em massa de forma artificial pelos Anunnaki. Esta visão do Gênesis sumério vem ao encontro de quase todos os mitos existentes da criação. Em cada um deles, os seres criaram o homem à sua imagem, ou, em outros casos, realizaram uma série de experiências até acertar, como no caso dos mitos e lendas dos povos da Mesoamérica. Por outro lado, todas as teorias evolutivas em relação à origem do primeiro homem apontam o continente africano como o berço gerador, o que parece uma interessante coincidência com o relato sumério. Cabe lembrar que a origem do primeiro verdadeiro hominídeo, Homo habilis, se dá em meio a um grupo de hominídeos chamado de Australopithecídeos, isto é, em meio a um grupo de seres pré-humanos. O Homo habilis surge em meio a estes seres sem estabelecer um elo de ligação gradual que justifique a sua distinção, ou seja, não há vestígio da ramificação da árvore genealógica humana que indique o momento exato de sua independência em relação à linhagem dos pré-humanos. Ao que parece, o surgimento do primeiro homem assemelha-se a uma aparição espontânea, que nós sabemos que não existe, sem vestígios históricos e mais. Apenas sabemos que, paralelamente ao seu surgimento, coexistiam vários seres cujas características coincidiam com a descrição dos homens macacos. E vale lembrar que, segundo os cientistas, os primeiros homens foram da raça negra. De acordo com alguns investigadores, o Homo sapiens representa um salto extremo dentro do lento processo evolutivo de nossa espécie, mas ainda se considerarmos a capacidade de falar, que sequer tem qualquer relação com os primatas primitivos, isso se torna mais sinistro ainda. Em outras palavras, temos aqui a possibilidade de considerar a raça humana como um produto de uma hibridagem alienígena, até a lenda suméria da criação, a qual os seus ancestrais teriam criado o homem para servir os seus propósitos. E aí, curioso, o que você acha da história dos sumérios? Eu particularmente acho plausível de acordo com minhas perspectivas. Será que somos um trabalho científico de uma raça alienígena? Se isso for verdade, o que faria tantas pessoas que acreditam em um Deus e oram e rezam para obter respostas? Não importa o que é. O que importa é que existe uma verdade e ela está em algum lugar. Em meio a tantas crenças, uma é certa. E segundo Deus da Bíblia, haverá só um povo escolhido, aquele que seguisse o caminho até o Pai. Não importa qual religião você seguir, o que importa é você seguir ele. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado, amigos curiosos, e até mais.